Fabricando Ideias, oferecimento. IG, a sua piscina. Group 5E, transforme o físico em digital. Bom dia, Fabricando Ideias no ar, mais um sábado aqui com vocês e iniciando o mês, né, dia 6, gente, olha só, já estamos em abril, olha, tá passando rapidinho também esse ano, né? E fica aqui comigo que hoje vai ter muitos profissionais aqui, especialistas, top na maternidade. Então fica aqui comigo e eu quero começar agradecendo o Rei do Pão de Queijo. Todo sábado aqui com a gente, vou te convidar para ir lá pegar aquele café gostoso do Rei do Pão de Queijo. Ou se não pedir, eles entregam, viu? Entrega aí na sua casa, na sua empresa. Então, começar o sábado, chegando a encomenda do Rei do Pão de Queijo, muito bom, né? Fica com essa dica aí. E para iniciar aqui cheio de conteúdo, eu vou começar com a doutora Érica, que a gente vai falar um pouco sobre a Semana de Conscientização do Autismo, que foi comemorada essa semana, né, doutora? Bom dia! Isso, bom dia, Paula. Foi dia 2, né? Dia 2 de abril. Primeiro eu gostaria de agradecer estar aqui novamente com o nosso quadro de Papo com a Fono. A gente adora esse seu quadro aqui com a gente. E essa semana vem uma reflexão aí, né, dessa Semana de Conscientização. Porque você, como fono, viu, assim, que a gente progrediu um pouco nos tratamentos, nessa conscientização aí pro autismo? Sim, Paula. No dia 2 agora de abril a gente comemorou o Dia Internacional de Conscientização do Autismo e esse tema ele foi trabalhado durante a semana inteira realmente para a gente tentar conscientizar a população sobre esse transtorno, que ele é tão frequente na nossa sociedade, né? Sim. Então, o último estudo do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças americano, ele faz um estudo a cada 2 anos sobre a prevalência do autismo na população. Então, o último estudo foi em março de 2023 e ele mostrou que 1 em cada 36 crianças estão dentro do espectro autista. Mas é um aumento muito significativo, né? Sim, é uma prevalência bem alta e que vem aumentando nas últimas décadas, Paula, mas o que nos faz pensar? Será que realmente a prevalência está aumentando? Ou os diagnósticos estão melhores? A gente tem mais recursos para diagnosticar essas crianças? Verdade, se pensar mesmo. Porque antigamente não tinha tanto recurso. A gente não fazia, eu lembro assim da minha infância, faz tempo, mas a gente, não passou de ano, né, tinha lá os adjetivos lá, né, que todo mundo falava, mas não tinha os exames, não tinha tanta coisa igual tem hoje. Sim, hoje nós temos mais recursos. E o que acontece? O que está acontecendo? Muitos adultos sendo diagnosticados. Por quê? Não é que eles se tornaram autistas agora na fase adulta, porque os sinais aparecem sempre na primeira infância. É porque hoje nós temos mais recursos para diagnosticar, para avaliar melhor essas crianças e entender o que está acontecendo com essas crianças. E isso é importante. Então, por que é importante conscientizar a sociedade sobre o autismo? Que a gente consegue dar suporte para que essas crianças possam se desenvolver no seu melhor potencial. E imagina assim, eu fico imaginando esses adultos que foram diagnosticados já na fase adulta, né? Imagina a cobrança que passaram durante a infância inteira, né? É uma cobrança, às vezes é aquele adulto que hoje tem uma depressão, hoje tem, porque é aquele, nada que fez, começava e parava. Nada que fez deu certo, não é, doutora? Sim, né? Ou aquele adulto, por exemplo, ele é tão caseiro, ele não gosta de sair de casa. Será que ele realmente é um antissocial? Será que ele realmente não gosta de sair de casa ou para aquilo para ele é tão difícil, né? Ter esse contato social é tão difícil que é melhor eu ficar em casa. Eu gosto mais de ficar em casa realmente do que sair e ter esse contato social. Então, isso é muito difícil. E hoje, a gente tem mais recurso tanto para diagnosticar nossas crianças, por isso essa prevalência é tão alta. Sim. E a gente consegue diagnosticar na fase adulta também. E a gente consegue dar suporte tanto para essas crianças quanto para os adultos. Rapidamente, doutora, como que o fono entra no tratamento do autismo? Vamos lá. Então, quando a gente fala de autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem a parte de comunicação alterada, a gente tem a parte de interação social alterada e padrões de comportamento.
E a fonoaudiologia, ela é essencial para o desenvolvimento de linguagem e comunicação. Então, é fala, linguagem e comunicação. Tanto a comunicação verbal como não verbal. Então, o fonoaudiólogo, ele vai estar inserido aí no diagnóstico dessa criança desde lá muito cedo, porque muitas vezes os primeiros sinais quais vão ser? O atraso no desenvolvimento de fala. Nem todos os autistas têm esse atraso, mas uma grande parte tem um atraso no desenvolvimento de fala. Ou, essa criança não tem uma fala funcional, ela não consegue se comunicar. Então, muitas vezes, o primeiro profissional ali vai ser ou o pediatra ou o fonoaudiólogo que vai avaliar essa criança. E coloca lá no seu Instagram mais um pouquinho sobre isso. Com certeza. Hoje, terminando o programa, vamos lá continuar esse assunto bacana lá no Instagram da doutora Érica, viu? Fica aqui comigo que eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho, mas eu já volto. Comecei a empreender através de uma dor. Fomos adquirir a nossa casa e não tivemos assessoria. Mediante a isso, eu criei 7 passos que te traz clareza e segurança para você adquirir o seu imóvel. Eu convido você a vir realizar o seu sonho de uma forma única, pois o seu sonho é o meu propósito. Olá, meu nome é Érica Piccoli, sou fonoaudióloga e estou aqui para fazer um convite a você. Venha conferir o quadro de Papo com a Fono no programa Fabricando Ideias. O quadro é destinado a pais e profissionais que queiram saber mais sobre o desenvolvimento infantil. Espero por vocês! Da grandiosidade dos nossos campos para o mundo, temos reconhecimento internacional. 90 anos de tradição que acompanham 4 gerações, cultivando nosso amor pelas raízes e paixão por café. Ruiz Coffee, 90 anos de tradição. Voltamos agora para o nosso segundo bloco e nós vamos falar de travesseiro, né, doutora Camila? A doutora Camila está com a gente. Bom dia! Ai, como eu adoro. Também. Logo a doutora Camila vai estar mais vezes aqui. Depois eu nem conversei com ela ainda, mas eu vou conversar. Isso é bom. No ar sempre. isso, hein? Fala aqui pra mim. Criança pequenininha, recém-nascida, já pode usar travesseiro? Vamos aproveitar para olhar essa imagem. Vocês acham que isso aqui vamos tá lá. confortável para um bebê? Pensa o bebê pequenininho aí em casa. Não, mas todo mundo coloca, né? Todo Por causa de mundo refluxo, coloca. um monte de coisa, não é? Exatamente, vem todos esses apelos. Refluxo, nariz entupido. Mas e aí? A coluna do bebê, como é que é? E tem uns que põem bem assim, né? Bem sentadinho sentado. mesmo. Até assim, né? Quem que dorme sentada aí em casa, hein? É verdade, que reflexão. E eu fiz isso aqui. Então eu tô assim, já sentindo a culpa. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender do bebê é que ele é diferente de nós. A coluna do bebê, ela não tá ainda pronta como a nossa. E uma das coisas mais importantes, a cabecinha do bebê, ela proporcionalmente ela tem uma sensação de maior que a nossa adulta. Então, essa distância aqui da cabeça e ombro, ela é bem pequenininha. O pescoço do bebê é aquele pescoço curtinho, né? Sim. O nosso já tem toda essa distância, que é a distância ideal do tamanho do travesseiro. Quando você vai comprar um travesseiro para você lá, o que você olha? Justamente essa distância. Se eu gosto de dormir de lado. Aqui, isso, né? Se a gente tem o hábito de dormir de lado, essa distância. Se a gente tem o hábito de dormir de barriga para cima, mais a distância da nuca no colchão. E aí, se o bebê não tem essa distância, ele é muito pequenininho, então não dá para botar um travesseiro, né? O ideal das crianças é justamente que eles durmam sem travesseiro. Mas livres no berço. Mas não tem essa dúvida que, e se tiver com refluxo, e se voltar ao leite? Não sei, tem um monte de coisa que a gente pega do passado aí, né? Sim, o refluxo aí, o que a gente vai ter de macete? Elevar o colchão. Quando a gente eleva o colchão, e aí a gente pode colocar, tem um macetezinho dos pedacinhos de madeira ou tijolo no pé do berço, da cama, ou o próprio travesseiro grande, você coloca embaixo do colchão. Porque daí você faz toda uma inclinação. Entendi. Você inclina todo o neném e não só a cabeça. Porque quando eu inclino só a cabeça como ele estava aqui, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Entendi. Aquele sufocamento, né? A criança não respira, fica mais desconfortável. Nossa, eu tô chocada, gente. Da respiração, a tosse, aquela criança que tá com muita tosse, narizinho escorrendo, é um bebezinho? A gente também vai pensar
que não é o travesseiro. Antes dos 6 meses, ele não vai dormir com travesseiro. E a Sociedade Brasileira de Pediatria fala até em 1 ano. E os mais conservadores ainda você encontra até 2 anos dizendo para não usar travesseiro. No momento de mais secreção, de mais desconforto, que o nariz está entupido, a gente pode fazer a mesma coisa quando é o bebê da história do refluxo, inclinar um pouco o berço. Porque quando eu coloco um travesseiro alto como esse, a gente já viu a situação da cabecinha, mas eu também tenho a elevação disso aqui, ó, do tronco do neném. E aí isso aqui, quando eu elevo, na verdade eu tô colocando uma configuração das costelas de movimento que não é tão confortável. Eu reduzo o tanto de ar que entra no pulmão. E aí o bebê vai ter mais sensação de sufocamento. E se ele tá com tosse, se fizer isso, vai dar mais tosse? Vai dar mais tosse. Ah, olha só, gente. Vai ficar pior, porque ele vai ficar com mais desconforto. Aquela danada da bronquiolite que piora sempre à noite, né? E aí a gente tenta fazer todos os desesperos. Porque assim, não sei, eu como mãe, mudou o tempo, a criança... Já começa. Né? Já começa e a gente vem lá... Já tem muito vídeo teu aqui falando sobre isso, né? Sim. Mas mudou o tempo, a criança já começa a ter tosse. Então, não adianta pôr um monte de travesseiro para a criança ficar sentada. A não ser nós estamos falando de uma criança com essa idade, menor de 1 ano, maiores, que não assim, usa. rapidamente. Maior, aí a gente vai poder usar. O que você tem que olhar? Justamente essa altura, a distância, né, da cabecinha no ombro e o conforto da criança. Se é uma criança que ainda se mexe muito e ela sai à noite do travesseiro, não é legal. Ainda cuidado. Vão ser travesseiros, começa com bem pequenininho, de 3 centímetros de altura e sempre reparando o tanto que essa criança ainda se mexe. Porque o sair é onde eu posso provocar também uma situação desagradável para o neném. Doutora, obrigada. E ó, vai lá no Instagram da doutora que tem mais sobre isso aqui, os travesseiros. E eu quero te convidar para ver um recadinho da Top Body. E olha o que eu trouxe para você hoje, Paula. Eu trouxe aqui especial a nossa linha de home care. Eu trouxe os nossos 3 home care e, em especial, o clareador. O clareador é o único creme no mercado que ele tem 5 ácidos, que é para clarear a pele, principalmente. E ele também fecha poros, ele rejuvenesce, ele vai restaurar a qualidade da pele. E ele tem um diferencial. Ele é um clareador que pode usar de manhã e à noite. Vocês viram aí, né? Top Body. Tem aí os produtos que você pode pegar, comprar lá pelo site, né? E usar aí na sua casa, viu? Muito legal, essa é a dica especial aqui de hoje. E eu tô aqui agora com a Josiane Santana, nossa mamãe inclusiva. Bom dia, eu tenho que falar, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? O assunto de hoje é psicomotricidade, Psicomotricidade. Ó, falei certo, psicomotricidade é uma palavrinha difícil, mas o que é psicomotricidade? Então, a psicomotricidade, ela envolve os movimentos corporais, né? A parte da cognição da criança e aspectos emocionais também. Ah, entra também os aspectos? Sim, tem atenção, concentração. Mas entra isso, é um tratamento com ATO ou é uma multidisciplinar? Então, inicialmente só a terapia ocupacional realizava a psicomotricidade, né? Hoje existe até a profissão de psicomotricista. Ah, é? Foi desmembrado. Nossa, embora a terapia ocupacional realize, existe o psicomotricista. Então, assim, eu, por exemplo, como terapeuta ocupacional, depois que começou a desmembrar, eu fui e fiz uma especialização em psicomotricidade. Tá, então, eu estou autorizada a fazer. Me dá um exemplo desse déficit. O que é? Onde inclui... qual a patologia, digamos assim, que inclui a psicomotricidade? Tá, ela não está diretamente relacionada a uma patologia específica, né? Mas a psicomotricidade, porque ela envolve, como eu falei, alguns aspectos corporais, mentais, cognitivos, emocionais, né? Então, ela pode ser tanto coordenação motora ampla, como coordenação motora fina. Então, na coordenação motora ampla, a gente tem a lateralidade, né? Tem a questão da coordenação olho-mão, né? Dentro da coordenação motora fina, favorece a pega do lápis, favorece as atividades motoras escolares, alfabetização. E aí, quando a criança ela não desenvolve isso na primeira infância, né? Por exemplo, a lateralidade, ela tem que estar definida até 7 anos de idade, direita ou esquerda. Aí ela não consegue transferir
para o papel, por exemplo. Então, ela tem um déficit escolar. Entra a psicomotricidade para o autismo? Sim. Porque essa semana a gente comemorou, né, o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Sim. Então, é legal falar dessa parte também, né? Sim. E, na criança autista, ela tem um déficit de psicomotor muito grande na questão de habilidades motora fina, por exemplo. Então, às vezes, a gente até consegue trabalhar o social, trabalhar vários tipos de intervenção com aquela criança. Ela evolui muito, mas ela não rasga um papel, por exemplo. Ela não faz um alinhavo, né? Porque ela acaba a questão da coordenação olho-mão e a questão da tonicidade também, porque a psicomotricidade também trabalha com a tonicidade. A tonicidade, né, um movimento de pinça, a precisão para fazer aquele movimento, ela não consegue. Então, assim, ela vai ser uma criança que tende a ter dificuldade motora para escrever, pegar o conteúdo da lousa e transferir para o caderno, né? Então, ela vai começando a trazer déficits psicomotores lá pra frente, e aí a gente começa a falar assim, nossa, mas tá com dificuldade aqui, tá com dificuldade ali, não alinhava, não amarra o sapato, não abotou a blusa, que são as coisas cotidianas que vão surgindo, e aí a gente vai ver que questões psicomotoras de base não foram trabalhadas. Se uma mãe tá percebendo que a criança tá assim, ela tem que ter tem que levar no pediatra, no médico primeiro, ou pode já procurar a inclusiva? Sim, ela pode procurar a gente para fazer uma avaliação e aí a gente também encaminha, ou ela já vai direto no pediatra, no neuropediatra e pede encaminhamento. Pode ser por duas vias. O que acontece muito é a escola falar. Só que, assim, eu oriento que a gente não precisa chegar na idade escolar para detectar o déficit, porque eu tenho que repassar todo o processo de desenvolvimento anterior para poder minimizar aquele déficit que a criança está tendo. Quanto antes. E também tem a forma preventiva de se evitar que a criança tenha, né, atraso de desenvolvimento. Então, colocar no chão quando bebê, levar em parquinho, brincar de coisas que estão fora do tablet, porque hoje grande parte, por isso que eu falei que não está relacionado só com a patologia, mas grande parte das crianças estão tendo alterações psicomotoras porque não está tendo vivência corporal básica, né? Altera a emoção, altera a respiração, altera a concentração. Certo. E aí a criança não vai conseguir mesmo acompanhar as atividades motoras e cognitivas relacionadas com a idade cronológica. Entendi. E a inclusiva tá aí, né, gente? A clínica inclusiva, se você notou algo diferente lá no seu filho, você pode entrar em contato, marcar um horário e lá levar para fazer uma avaliação, né? Muito obrigada, Josi. Obrigada, Paula. E eu vou para um comercial rapidinho, vou pegar meu café, pega o seu e me espera que eu já volto. Um escritório de contabilidade feito para você. Venha abrir sua empresa com a Contab.com. Nossa equipe está preparada para te atender de forma humanizada e sem complicação. Venha para a Contab.com. Conheça a Clínica Top Body, a sua clínica completa em Jales e região, trazendo qualidade de vida, estética e saúde a um preço acessível e com profissionais altamente qualificados. Aqui temos os equipamentos mais modernos para estética facial e corporal. Tem programas de emagrecimento saudável com os melhores profissionais. Saiba mais sobre a Clínica Top Body. Com a certificação digital, você pode formalizar um contrato à distância. O Grupo 5E oferece parcerias lucrativas. Indique certificados, amplie seus ganhos e torne-se uma autoridade de registro. Junte-se a nós. Visite o nosso Instagram para saber mais. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco e eu estou aqui com a doutora Márcia de Paiva, a nossa pediatra. Tudo bem? Bom dia, Bom Paula. dia. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar dos 4 temperamentos básicos. O que é esses 4 temperamentos, doutora? Me explica. Isso é muito bom, né? Porque, assim, vou começar fazendo, assim, uma diferença entre temperamento e personalidade. Ah, legal. O temperamento, a gente já nasce com ele, é uma constituição. Então, é o terreno aonde aquela personalidade vai se desenvolver, vai crescer. E o temperamento é a vida inteira, você tem aquele temperamento e vai ser assim o resto da vida. Certo. E de acordo com como
tratado esse temperamento, a gente tem os frutos na personalidade, como eu me expresso, como esse mundo interfere no meu temperamento. Certo. Por isso que é muito importante a gente falar sobre temperamentos, né? Porque ele ajuda a gente a ter uma educação mais positiva. Quando a mãe ou o profissional da educação entende sobre o temperamento que é uma de cada coisa que criança, já vem, né? Não é uma coisa, aquela criança é difícil, aquela criança... Não. Então, é aí que está a beleza, é onde você vai poder ajudar aquele temperamento, aquela criança que tem aquele temperamento, a desenvolver o lado positivo, né? Porque o temperamento não vai mudar, é isso, né? Não vai mudar. A personalidade... A gente vai adquirindo, vai moldando, vai mudando. Então, aqui está o temperamento, que é o solo. Tá. E a personalidade é o que vai brotar desse temperamento. A gente consegue moldar a personalidade ali da criança, ou não tem uma idade específica? Olha, assim, o que fica mais que a criança faz aquela introspecção do que estão falando sobre mim até os 7 anos, 8 anos, por aí, né? Mas a personalidade, ela vai se modificando. Nós somos personas, né? A cada hora somos um personagem diferente, né? Então, a personalidade, ela muda. E se os profissionais de educação e os próprios pais, que às vezes falam assim, ai, meu filho é muito difícil, aquela criança, pelo amor de Deus, ninguém aguenta essa criança. Se passar a estudar um pouquinho sobre isso, entender esse assunto, consegue lidar mais fácil, né? Por exemplo, deixa eu colocar, né? Pensa numa cruz. Aqui em cima tem o calor, aqui embaixo tem o frio, de um lado a umidade, do outro lado a secura. Esse daí o calor, ele tem a natureza da expansão. Quando você dilata, quando você esquenta, você faz uma dilatação, você faz a expansão. Então, crianças que têm no seu temperamento o calor, elas são expansivas. Embaixo tem o frio, então tem esse polo, né, do calor, do frio, da umidade e da secura. E isso daí faz parte da nossa Constituição, né? Porque o calor com a umidade, ele vai gerar o ar que deixa a criança, aquela criança que tem o diagnóstico de TDAH. Porque ela é expansiva, ela vai de um lado para o outro, mas ela tem a água também que acolhe, que é maleável. Certo. Qual que é a dica que a senhora dá para os pais que estão em casa, que já se identificaram com a criança lá em casa, né? Você tá aí do outro lado, tomando seu café, você tá assim, nossa! É muito importante os pais, né, de uma forma geral, os educadores, entender o temperamento daquela criança para poder estar fazendo uma educação mais positiva, tá explorando aquele potencial daquela criança. Porque às vezes não tem um potencial incrível, né? Então a gente tem o sanguíneo, tem o colérico, que é o calor com o seco. Sim. São crianças mais rígidas, que elas guardam mais coisas, e são coléricas, né? Então elas são bem explosivas. Aí você pode juntar o frio com a umidade, que dá o fleumático, aquele gordinho que não quer fazer nada, bonzinho, aquele bonzinho. Essa personalidade não, esse temperamento é um temperamento muito bom quando ele é bem cuidado, bem cuidado. Então eu vou convidar a senhora de colocar, senhora não, você, convidar de colocar hoje lá no seu Instagram mais sobre esse assunto, porque nosso tempo aqui já foi, mas a gente queria ficar aqui entendendo todas as personalidades. Então eu te convido para hoje, dia 6, todo mundo terminou o programa e lá no seu Instagram para colocar esse conteúdo. Combinado, ficou faltando ali, né? Mais um, que é o melancólico. Nossa, dia 6... tá lá no Instagram da doutora pra gente ver. Combinado, obrigada, viu, doutora? Combinado. Quero te convidar para ver um recadinho rapidinho aqui comigo do Grupo 5E. Quer saber qual é a chave para descomplicar assinaturas e acessos? Somos a Group 5E, certificadora digital. Há mais de uma década, garantimos a sua segurança online de maneira rápida e simplificada. O mundo hoje é digital e nós vamos proteger seus dados com responsabilidade para potencializar o seu crescimento.
Com o certificado digital, você pode assinar e enviar documentos pela internet, realizar transações bancárias e entrar em ambientes virtuais com segurança, ter garantia de validade jurídica dos documentos. Dispensa o reconhecimento de firmas, economizando tempo e dinheiro. Seja um parceiro do Group 5E para a revenda de certificados digitais e aproveite um modelo de negócios com alta rentabilidade, contando com nosso apoio de vendas e marketing. Fale com a gente no Instagram e conheça os nossos produtos de segurança digital. Atendemos todo o Brasil. Group 5E, certificadora digital. E agora tô aqui com a doutora Laís, nossa dermato. Tudo bem, Paula? Bom dia, pessoal. A doutora Laís hoje vai responder as perguntinhas do pessoal de casa. E assim, ó, tem muita pergunta. Continue enviando pra gente, que a gente vai separando aqui. E logo, logo a gente coloca a sua no ar. Hoje vai ser algumas, talvez é a sua, hein? Fica aí ligadinha no que você enviou. Primeiro, o que causa acne em pessoas após 40 anos, doutora? Ótimo, excelente pergunta. Pessoal, realmente a acne é muito mais comum nos adolescentes, né? Mas algumas mulheres podem, principalmente mulheres, homem é mais difícil, né? Mais raro. Mas algumas mulheres podem ter acne acima dos 40 anos, geralmente relacionadas a fatores hormonais. Podem tanto ser distúrbios hormonais, doenças mesmo, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos, como pode ser uma maior sensibilidade à quantidade normal de hormônios que aquela mulher tem. Isso daí, Paula, a gente consegue definir com exame de sangue e consulta médica. Se você tem uma acne por doença ou se você não tem nenhuma doença, você só tem uma sensibilidade aumentada. Tá, essa aqui colocou o nome da cidade, é Presidente Venceslau. Sou maquiadora e ensino as minhas clientes a limpar o rosto, passar hidratante e maquiar. Porém, as peles oleosas, posso seguir a mesma indicação? Perfeito, tá corretíssimo. É assim mesmo que você deve seguir, porque a pele bem limpa e bem hidratada, a durabilidade da maquiagem é muito melhor. Porém, se a sua paciente, a sua cliente, né, nesse caso, tem a sua pele muito oleosa, você deve seguir os mesmos passos, mas optar por hidratantes mais leves. Então, eu recomendo hidratantes em gel e em sérum, que tenha ácido hialurônico na fórmula que vai hidratar, sem pesar e sem deixar oleoso. Às vezes, a maquiadora usa hidratante comum para também não ficar caro, né? Que ela usa ali na cabine, não sei como fala. Mas tem que ter esse cuidado, né? Se uma pele muito oleosa, ela passar esse hidratante, aí a maquiagem vai ficar pesada. E uma coisa legal da gente falar, Paula, é que hoje em dia temos ótimas opções de hidratantes mais leves e com preço mais acessível também. Então olha aí, hein? A próxima. Vitiligo é contagioso? Essa pergunta é muito importante, pessoal. Vamos falar sobre isso? Vitiligo é uma doença despigmentante da pele, ou seja, a gente vai ter manchas sem pigmentação, sem a melanina, que é o que dá o tom da nossa pele, que pode ser do mais claro ao mais escuro, todo mundo tem um pouquinho de melanina. E o vitiligo é uma doença autoimune, ou seja, a imunidade da pessoa acaba atacando as células produtoras de melanina. Então, ela não é contagiosa, Paula. Se você tem alguém com vitiligo no seu convívio, pode abraçar, pode beijar, a doença não vai transmitir. E muitas vezes esse pensamento, que nada mais é do que um desconhecimento, uma falta de informação, acaba gerando um preconceito que impacta de forma muito negativa a vida dos pacientes que têm vitiligo, que não é uma doença muito fácil de tratar e nem de lidar, justamente por conta desse impacto social. A gente podia trazer esse assunto em breve aqui, né? Programa trazer de vitiligo. Fotos, imagens, né, doutora? Tá bom, obrigada, doutora. Imagina. Até a próxima e a gente pode falar do vitiligo. Combinado. Viu? E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aí todos os parceiros que fazem o sábado aqui do Fabricando Ideias ser diferente. Olha o vídeo comigo.
Obrigada, então, a todos os nossos parceiros. Quero desejar para você uma ótima semana, um ótimo final de sábado aí. E domingo tá aí, segunda tá aí, uma nova oportunidade pra gente fazer tudo diferente, não é verdade? Então fica comigo lá nas redes sociais, canal do YouTube toda quarta-feira, episódio novo de podcast. Fico te esperando, fica pertinho e manda as perguntas pros nossos especialistas, viu? Um grande beijo e até sábado que vem. Tchau! Fabricando Ideias, oferecimento. IG, a sua piscina. Group 5E, transforme o físico em digital.